A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo 1 Reis, capítulo 15, 33. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminhos de Jeroboão, e no seu pecado com que tinha feito pecar Israel. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó, e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e tu andaste no caminho de Jeroboão, e fizeste pecar o meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados, eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e o farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto aos mais atos de Baasa, e ao que fez e ao seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com os seus pais e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Então, nós estamos vendo aqui uma série de decadência dos reis que houve em Israel e em Judá. Então nós sabemos que o reino foi dividido em 10 tribos e 2 tribos, e as 10 tribos se passou a chamar Reino de Israel ou Reino do Norte, e as 2 tribos, Reino de Judá ou Reino do Sul. E Baasa, na linhagem lá de Jeroboão, seguiu os pecados dele, e ele sofreu as mesmas consequências. Assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua casa. E isso por todo o mal que fizeram aos olhos do Senhor, irritando-me com as obras das suas mãos. Que é isso? Idolatria. Para ser como a casa de Jeroboão, e por isso o ferira. Agora estamos aqui no capítulo 16, versículo 8. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel, e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, chefe da metade dos carros, conspirou contra ele. Estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, mordomo de Tirza, entrou, pois, Zinri e feriu e o matou, e no 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Então nós estamos vendo aqui uma situação que lá nas 10 tribos não eram mais os filhos que reinavam, mas sempre havia um conspirador que vinha e matava aquele rei. Tudo isso por causa dos pecados de idolatria, principalmente dos bezerros de ouro que Jeroboão fez, colocou em Dan e Betel, dizendo que aquilo era Deus, o Deus criador dos céus e da terra. E sucedeu que, reinando ele e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa, igual o outro rei lá fez com a casa de Jeroboão. Não lhe deixou homem algum, nem os seus parentes, nem os seus amigos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério do profeta Jeú sobre Baasa, por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, com que pecaram e com que fizeram pecar Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto aos mais atos de Elá e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro de crônicas dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E ouviu dizer o povo que estava acampado: Zinri tem conspirado e até feriu o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia, fez rei sobre Israel a Onri, chefe do exército do arraial. Então veja que o Zinri, que executou o mandado de Deus, não se tornou rei. Só foi lá para poder acabar com a casa de Baasa e de Elá, seu filho, por eles terem pecado os mesmos pecados de Jeroboão. E agora estamos vendo aqui Onri é que foi colocado como rei no reino de Israel, no lugar de Zinri, que estava se proclamando rei.
Subiu Uri e todo Israel, e com ele a Gibeton, e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, se foi ao paço da casa do rei, e queimou sobre si a casa do rei e morreu. Por causa do seu pecado, dos seus pecados, que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no pecado que fizera, fazendo pecar Israel. Quanto aos mais atos de Zinri e a conspiração que fez, porventura não está escrito no livro de Crônicas dos reis de Israel? Eu vejo que Zinri aqui foi só 7 dias. Então o reinado dos idólatras é bem curtinho. Parece longo, mas passa como uma nuvem. Uri vence a Tibni e reina. 1 Reis 16, 21. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Olha aí. Primeiro se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. E agora o Reino do Norte em Uri se divide também de novo, novamente. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para fazer rei, e a outra metade seguia Uri. Agora que no lugar de Zinri tinha uma competição entre Tibni e Uri. Mas o povo que seguia Uri foi mais forte do que o povo que seguia Tibni, filho de Ginate. E Tibni morreu, e Uri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Uri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos. E em Tirza reinou 6 anos. E Dessemer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata. E edificou no monte, e chamou o nome da cidade que edificou o nome de Semer, Senhor do monte de Samaria. E fez Uri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos que foram antes dele. Aqui não fala dos seus pais, né? Porque no Reino do Norte ninguém era filho de ninguém. Sempre havia um conspirador que matava o rei e se tornava rei. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que também nos seus pecados, com que tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. São os ídolos de Jeroboão. Quanto aos mais atos de Uri, ao que fez e ao seu poder, que manifestou, porventura não está escrito no livro de Crônicas dos reis de Israel? E Uri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Agora chegamos em Acabe. Acabe e Jezabel. Jezabel figura a situação em que o povo de Deus está hoje dividido em tantas denominações e religiões. É a grande Jezabel, é a grande Babilônia. Essa é a figura do resultado dos reinados lá de Israel, que tiveram como início o pecado de Jeroboão, que é a idolatria e os bezerros de ouro. Agora nós vamos chegar aqui no ápice da desgraça e daquilo que o diabo pode fazer na vida de uma pessoa. Acabe e Jezabel. Que o Senhor possa nos dar graça e nos tirar do caminho de Jeroboão, caminho da idolatria, caminho de dizer de que coisas que são Deus e que não são, e engana o povo e leva o povo a pecar contra Deus. Que o Senhor possa nos guardar, né? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor deixou registrado a história desses reis que houve aqui no Reino do Norte, mostrando, Senhor, que o pecado deles era o mesmo, a idolatria. Não tinha o Senhor como único Deus, Senhor e Salvador. Senhor, que o Senhor possa nos guardar, nos limpar, nos perdoar e nos levar pelo caminho da bênção, da salvação. Nós não temos um outro Deus além de Ti. Bezerros de ouro, ídolos de prata, vaidades dos homens. Senhor, isso não são nossos deuses. O Senhor é o nosso único Deus. Nós Te amamos, a nossa vida está diante de Ti. O Senhor a deu para nós, o Senhor também a pode tirar. E o Senhor é aquele que faz o homem prosperar na Tua presença. Senhor, nós queremos estar em Ti. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor possa te abençoar, que você tenha um dia maravilhoso, livre dos pecados de Jeroboão e daqueles que seguiram ele. Zinri, Uri, Baasa. Que o Senhor tenha piedade de nós.
que Ele possa converter o nosso coração cada dia a Ele, para nós termos um coração absoluto para Deus. Que o Senhor te abençoe. Amém.